Arthur, começando mais um Pod Legal, sejam todos vocês bem-vindos aqui, que bacana ter você aqui nessa quarta-feira. E hoje o programa promete, porque o tema aqui é um tema quente, é um tema que vai ter bastante, vai gerar discussão. E sabe o que é o mais bacana? Vai levar para você um pouco desse assunto, que é um assunto que se fala tanto hoje em dia, né? Que é a igualdade salarial. Mas antes de entrar no tema, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é um inscrito no canal, faz a tua inscrição agora mesmo. Então, nesse momento, já pega, faz a tua inscrição. E depois que fizer a inscrição, você já ativa o sininho, porque sempre que eu enviar um vídeo aqui no canal, você vai ser notificado e aí fica sabendo e assiste todos os programas que a gente envia, tá bom? Outra coisa que eu queria te falar, se você quer participar do nosso chat, para participar do chat, mandar tua pergunta, fazer os seus comentários, é preciso que você seja um inscrito no canal. Então, faz a sua inscrição agora mesmo. Deixa eu ver quem tá com a gente aqui, por favor, vai dando o seu alô, seja lá de onde você estiver, vai dizendo de onde você tá. Thaís Cristina tá falando diretamente da Nova Zelândia, um beijo pra você, Thaís. Cláudia tá com a gente também diretamente da Flórida, olha só, então a gente tem Nova Zelândia, a gente tem Estados Unidos aqui com a gente, cadê o povo do Brasil? Cadê você? Ó, o Arthur Oliveira não tá aqui não, o Arthur Oliveira hoje ele não tá no chat, porque ele tá com a gente aqui no estúdio. Quem mais que tá com a gente? Marilene, Ricardo, Rogério, Arlete, obrigado pela participação, vocês estão com a gente aqui, vai dando o seu alô. Vamos lá, vamos começar então aqui. Hoje eu tenho um trio de especialistas aqui que vão falar sobre esse assunto, que é assunto tão importante. Então, comigo hoje, Arthur Oliveira, Fernanda Ramos e Dr. Farley Roberto. Sejam bem-vindos! Como é que vocês estão? Tudo bem, Arthur? Tudo bem, tudo bem. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Imagina. É uma honra estar aqui com vocês e vamos lá falar sobre esse assunto que é super importante. Sempre bom ter você aqui. O Arthur, que é advogado, né? É bom a gente ressaltar aqui. Arthur é especialista em relações sindicais, presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB Nossa Senhora do Ó. Abraço para toda a turma lá da OAB Nossa Senhora do Ó. E presidente da Comissão do Acadêmico de Direito aqui na AT. Dá uma força aí para quem está começando aí na Faculdade de Direito, quer saber um pouquinho mais, vem aqui para a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Fernanda Ramos, eu acho que todo mundo já conhece, sócia da Chaves e Ramos, né? Sócia da Duda Chaves, conselheira estadual da OAB, relatora da terceira Câmara Recursal, presidente da Comissão de Obras, é isso aí, né, Fê? Oiê, estava com saudades de vocês aqui, do lado dos meus amigos queridos, falar de direito do trabalho, tem coisa melhor, gente? Pois é, bom, né? Ainda mais quem respira isso? É verdade, tem o dia melhor todo, que né, isso, Fê? o dia inteiro. Vamos lá, e aqui do meu lado, o Farley Roberto, que é juiz do trabalho, TRT da 2ª Região, professor universitário, mestre em Direito pela USP. Como é que é, Farley, tá estreando aqui no Pod Legal hoje? Obrigado, Afonso, pelo convite. Imagina. É um prazer imenso estar aqui com vocês também. Bom, sempre quis, né? Vim aqui, agora o convite chegou, né? Eu falava, Afonso, vamos... Não convida nunca, tal, né? Não, tentamos alguma vez. Aqui não deu certo, mas prazer estar com vocês aí. Vamos tentar aí pensar um pouco, refletir sobre as questões de igualdade salariais. Falei que você tinha que estar aqui no dia que eu estivesse, no dia da Fernanda, no dia do Arthur. Era pra ser assim. Era pra ser assim e foi. Pessoal de Santos aqui com a gente, Baixada Santista, um beijo pra Larissa que tá com a gente aqui dando alô. Pessoal, deixa eu falar então uma coisa pra vocês. O tema de hoje, a gente colocou igualdade salarial. Pô, Afonso, mas tem um programa inteiro pra falar de igualdade salarial? Na verdade, eu acho que esse tema, ele é um tema que gera muita discussão. Mas peraí, Afonso, me fala uma coisa. A questão da lei, a lei já não dizia que homem e mulher não podiam ter salários diferentes, aí precisou vir uma nova lei aí, na verdade, agora desse novo governo, o presidente Lula, né, como promessa de campanha, falou bastante essa questão da igualdade salarial e traz uma legislação que para muitos não mudou muita coisa. Mas peraí, ou mudou? Mudou a questão de penalidade. Então a gente entendeu, né? As pessoas acabaram entendendo aí que essa nova lei, o que ela traz? Ela traz a efetivação, na verdade, da questão aí da igualdade salarial, porque ela vai aplicar multa, porque ela vai fiscalizar, porque agora vai ter uma questão aí online, né? Um sistema que vai acabar fiscalizando essa questão. Não sei se isso vai funcionar, se já está em operação. E aí eu tenho aqui os nossos especialistas que hoje vão falar sobre isso. Eu vou ler aqui a nossa primeira matéria e já passo para vocês para a gente discutir. Então, Lula, na verdade, sancionou a lei para assegurar a igualdade salarial entre homens e mulheres, né? O texto estabelece, como eu estava dizendo aqui para vocês, o pagamento de multa equivalente a 10 vezes o valor do salário da pessoa discriminada deveria receber. O presidente diz que o governo fará cumprir as regras.
Isso aconteceu que em julho de 2023, tal. Aqui tem uma explicaçãozinha, mas vamos passar já diretamente aqui pro Farley que tá do meu lado para já falar o que ele acha dessa história. Olha vamos lá. abrir aqui já com o jogou, Dr. Farley. jogou a bola já pra você, Vai. Farley, ó. A confusão Manda é pro com você gol, começar. manda pro gol. Pimentas nessa história. Manda. Mas assim, a primeira coisa, eu acho que, Afonso, né? E a gente tem que refletir, são duas linhas de pensamentos que precisam ser vistas em relação a essa questão de igualdade. Certo. A primeira é como aspecto de política pública, questão coletiva. E a outra é a questão individual, o direito subjetivo do cidadão, da cidadã, ir lá requerer na Justiça do Trabalho as diferenças salariais decorrentes de uma discriminação alegada. Na parte da política pública, me parece que a lei foi muito legal, né? A lei, nós estamos falando da lei 14.611, ela foi muito legal porque ela capta informações, determina, né, que as empresas forneçam essas informações para compilados estatísticos e você conseguir identificar, de acordo com o gênero, que é essa a finalidade, se existe discrepância muito grande no mercado de trabalho em relação ao que se paga para homem e para mulher. E a partir daí, você passa a ter políticas públicas, por exemplo, de possibilidades, né? Estou falando em possibilidades. Por exemplo, de dar incentivos para que isso possa, uma empresa determinada, ela levar em consideração isso quando estiver implementando a sua política salarial. Certo. E agora, outra coisa, aí indo já para o lado já individual, né, assim, da análise sobre o direito subjetivo da cidadã poder ter o direito de igualdade salarial, nós não temos como ultrapassar isso sem pensar no Instituto da Equiparação Salarial. Que aí a gente pode até conversar depois mais adiante, vou deixar até meus colegas falar, mas aí é assim, aquela história. Não é o fato de ser homem e ser mulher que por si só garantirão a igualdade salarial. Eu preciso de outros requisitos que estão no próprio legislador, fixado pelo legislador, que, por exemplo, um homem não pode ter equiparação nem mesmo com outro homem. Para não falar que nós estamos, de repente, pensando em exclusão em razão de gênero. Então, e nem a mulher vai poder ter equiparação em relação a outra mulher, porque não estão preenchidos os requisitos, de repente, da equiparação salarial. Então, a lei, ela traz, eu acho que, num aspecto de política pública, importância, primeiro, para chamar a atenção da disparidade que existe realmente. Ela existe, isso são dados, mas a questão é, aonde é que nós precisamos mexer para que isso efetivamente se transforme numa igualdade. E, do outro lado, a gente tem que pensar o que foi que no lado individual mudaria. E aí eu vou falar, ela mudou muito pouco. Realmente, essa história da multa... Porque veja só, Afonso, e aí só para fechar essa primeira participação minha. Quando a gente fala em discriminação, a gente sempre está falando de algo clandestino. Nenhuma empresa fala. Eu tô discriminando. Só um parênteses, não tem o CAGED? Você tem que mandar as informações via CAGED de todos os funcionários de salário. Isso já poderia ter sido feito uma fiscalização. Mas talvez não existe isso tudo não está compilado de uma forma de fácil visualização. Mas, Afonso, eu acredito que esse sistema agora seja algo que você bate o olho, a coisa fica um pouquinho mais organizada. Vamos pensar numa linha do tempo. A nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 7º, já protegia, não podia existir diferença entre salários. A nossa CLT também prevê esse tipo de situação. Isso não é novo. Não. Aqui, a única coisa que eu acho que muda, talvez seja que exista, talvez, uma fiscalização maior. Para que, de fato, exista uma eficácia da lei. Então, senão, a gente vai continuar na mesma. Então, é o que eu estava dizendo. Na verdade, aqui o que tem é que agora tem uma fiscalização e tem a se penalidade tiver mesmo. que... Porque, concorda? A CLT já falava em fiscalização pelo Ministério Público do Trabalho. A gente já tinha o CAGED que você Mas e a traz equiparação salarial? Daí vem o Farley falando da questão da equiparação salarial, que aí muda um pouquinho essa história, né? E vocês acham que essa questão da transparência da empresa ter que divulgar semestralmente aí os relatórios demonstrando a quantidade de homens e mulheres em determinados cargos vai mudar alguma coisa ou vai ser também mero clichê da lei? É que isso a gente não viu ainda, né? Isso vai acontecer daqui a pouco, sim, logo mais, né? Eu acho que é importante que eles colocaram que o dado vai ser primeiro anonimizado, para não se identificar as pessoas que estão envolvidas. Mas, por isso que eu falei, como política pública, a ser pensada hipóteses de sanar essa discrepância, que ela de fato existe. Sim, sem dúvida. Né? Então, agora, eu lembro lá, igual a outros movimentos que foram feitos, mais pensando aí em parlamentares feministas, por exemplo, a história de fornecimento de absorvente higiênico para a mulher, né? Por exemplo, quando eu vi o primeiro momento, eu falei, eu não consegui nem entender.
não entender direito, falando, mas o que é isso? Depois, né, na análise e nas discussões, e ouvindo as pessoas que estavam defendendo isso, né, elas falaram que, e aí deu para ver com dados específicos, de faltas, né, de absenteísmo das meninas na Exatamente. escola, porque elas não tinham como ter um absorvente. Então ela ficava com vergonha de ir para aula e isso fazia com que ela perdesse. Sim. Quer dizer, então, são políticas públicas que você vai compreendendo, Sem dúvida. inclusive que de repente nem estava preparado para isso, e você começa a introspectar dentro do nosso direito. Como eu dei o exemplo aqui, né? Vamos supor que numa política pública ele vira e falou, agora é assim, quando as mulheres de fato não tiver nenhuma diferenciação salarial em relação a homem, eu vou dar um incentivo tributário. Você vai chover gente arrumando plano de cargos e salários para poder Com falar certeza. assim, eu não tenho uma Não mulher. tenho uma mulher. Então, é assim, Verdade. são situações que somente as informações estatísticas vão poder pensar ideias de incentivo, eu acho, para que essa igualdade de fato aconteça. Uma reflexão aqui, Fernanda, até levo para você. E a comunidade LGBTQIAPN+, com essa legislação? Existe alguma questão? Vocês visualizam aí essa questão da equiparação também nesse sentido? Viajei. Quando você fala isso, acho que até o Farley é a pessoa mais apropriada para falar sobre que tem sobre o julgamento, a perspectiva de gênero, que dá para envolver esse tipo de assunto também, que eles sofrem e sofrem muito. Não, mas existe a questão da desigualdade. Existe, claro que então, existe, claro do que mesmo existe. jeito que entre homem e mulher existe entre alguém da comunidade, da sigla, Existe, né? Alguém claro da que sigla. existe, claro que existe. E importante disso tudo... Mas a lei não fala nada disso, né? O artigo 6º do 461 agora, né? O parágrafo Ele 6º, diz- ele diz que na hipótese de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem, idade, o pagamento das diferenças salariais devidas ao empregado discriminado não afasta o direito de indenizá-lo. Mas e onde tá Não aí? fala especificamente do... Você não enxerga isso aí. Ah, mas quando a gente fala em sexo... Não, mas sexo é masculino e feminino. Não. Você não tem aí o sexo... É. Você- Ah, gente, mas eu acho que isso fica implícito. Primeiro, vamos só lembrar, né, que a história da não discriminação, né, e a discriminação, a melhor forma de definir a discriminação é que ela é uma restrição ou supressão de um direito por um motivo juridicamente reprovável. Então, assim, independentemente de qual é a origem desse descrime, Sim. se ele não for aprovado pelo direito, essa distinção vai ter um caráter discriminatório. Então, quando a gente fala dessa situação, ela é caráter exemplificativo. Exato, Dentro do eu acho que contexto maior, caberia. como a Fernanda falou, que já existia na Constituição Federal. Como existe na Lei 9.029 de 95, Exatamente. que ela fala claramente, entre outras Uhum. situações. Ele fala de religião. Então, qualquer situação que uma pessoa receba salário diferente da outra, de forma que seja juridicamente discriminatório, reprovável e com um caráter, então, portanto, discriminatório. E como você observa isso? Quem um dia quiser ler sobre isso, conteúdo jurídico do princípio da igualdade. Professor Celso Antônio Bandeira de Mello. É um clássico do direito brasileiro, desse tamanhozinho, pequenininho, é maravilhoso. Então, assim, mas a ideia o critério tem que ser objetivo. Você bate o olho e fala, isso aqui é razoável. Sim. Nitidamente é razoável. Caso contrário, ele vai ser um caráter discriminatório. Então, no caso dessa comunidade, da comunidade toda que você falou, Afonso, o que a gente precisa ver é se efetivamente há uma discriminação em relação ao salário. Não ensina a empresa, de novo, como política pública. Porque nós sabemos, por exemplo, que as mulheres trans, os homens trans, nós temos, ou eu vou falar pela experiência que a gente vê na Justiça do Trabalho, quem não tem discriminação para contratação é o telemarketing. Sim. Fora isso, você não consegue compreender, não consegue observar essas pessoas trabalhando em outros ramos. Vou trazer Em outros aqui ramos. E porque o telemarketing é justamente quando ela está numa situação que não está exposta. não está exposta, as pessoas não veem quem é a pessoa que está falando. Entendi. Então, eu acho que tem muito a ver isso. E aí, no caráter da publicidade, das informações, eu acho que é até importante que a lei deixe bem claro que as pessoas se identifiquem, eu sou trans, eu sou, né, eu tenho tal classificação de De autodeclaração. autodeclaração. E a partir daí, ele possa falar, olha, esse pessoal mesmo tem um salário muito mais baixo do que os outros. Por que será que isso acontece? Por que será que ela não tem acesso a outros tipos de emprego? Veja, nós não estamos falando de direito, Sim. de Não, obrigatoriedade da empresa. Nós estamos falando de observação de uma realidade para que a política pública possa destinar os seus recursos, a sua inteligência
a ponto de todo mundo ser tratado com dignidade de forma igual. E o Farley falando em política pública, eu acho legal trazer nós, como papel de operadores de direito, levar para as empresas que o impacto dela na sociedade, Sim. a cultura organizacional da empresa. A empresa precisa mudar culturalmente o pensamento dela e trazer pessoas, trazer a diversidade para dentro da empresa. Porque eu acho que a lei, o impacto dela é isso, trazer a informação para que a empresa, pensando nos seus funcionários, nos seus empregados, traga essa cultura diferente para que isso passe a ser uma coisa tão natural que não exista tanta diferença. Nós, como os advogados, é isso que nós temos que aplicar no dia a dia como ferramenta, que é o que, pelo menos, o que eu faço lá. Trazendo o exemplo que o Farley falou aqui, aconteceu de uma vendedora. Ela é trans, mudou o nome. Primeiro ela queria ser Theo, aí ela voltou de férias, ela quis ser Felipe. E a empresa falou, mas e agora? O que eu falo para os clientes? Que ela era fulana, aí ela foi Theo e agora ela é Felipe. Falei, olha, eu acho que o papel da empresa é acolher, porque ela está na dúvida. Ele não sabe ainda o nome que ele quer. Ele não sabe se ele quer Theo, ele não sabe se ele quer Felipe. O que eu vejo aqui, a empresa precisa pagar um psicólogo. Ajude seu funcionário. Porque eu acho que esse é o papel da empresa nesse momento. Mais do que preocupado com o cliente, se é Theo, se é Felipe, é ajudar o seu funcionário a se encontrar no meio do ambiente de trabalho e ser respeitado. fácil, hein? É difícil. Bom, vamos lá. Chegou uma pergunta pra gente. Você que tá aí do outro lado pode mandar pergunta. De Márcia tá com a gente, Adriana Danusa, Francisca Silva, Tatiana Pacheco, Francisca Larissa Silva é minha Paz. mãe. Olha só! Olha, Temos a caravana mames do- aqui com a caravana gente. do Arthur. A caravana do Arthur. Vamos lá, doutora, eu sou assistente em um escritório de seguradora há mais de 2 anos. Então ela tá lá há mais de 2 anos. A informação é importante. O menino começou a trabalhar aqui há 2 meses e já foi promovido a gerente supervisor, ganhando o triplo. Sempre entreguei mais e me dedico, mas não tenho reconhecimento devido. O que eu posso fazer nesse caso? Aqui a gente tem... Vai, quem que vai? Aqui eu acho que pegando até o Vai, viés do Arthur. que trouxe a legislação, a lei diz aí que na hipótese de discriminação por motivo de sexo, raça, que é o que está no parágrafo 6º lá, além das diferenças salariais, ela pode pedir aí a questão do dano, né, desde que devidamente comprovado. Então, juridicamente falando, ela pode pleitear as diferenças salariais mais um dano moral ali. Né? Mas vamos pensar aqui que essa pessoa, olha aqui, ela, na visão dela, Visão dela, Não, ela se é, dedica, exatamente. ela sempre se dedicou, mas vamos dizer Tem que ela os dois não tem lados, a né? habilidade. Não tem a mesma perfeição técnica. E é um aí? dos requisitos da equiparação, né? É complicado. É isso que eu falo, é super Mas é complicado. assim, ó, primeira coisa, né? Como eu disse, a discriminação ela é feita de uma forma clandestina, velada, Veladíssima. velada. Então, assim, pra gente poder observar realmente se isso está acontecendo, eu preciso dar uma olhada nas circunstâncias. Se eu for dar uma olhada especificamente no caso, né, vai acontecer o quê? Ela se acha que deveria ser promovida, a empresa fala que o rapaz era melhor e, Não tinha portanto, a mesma ele que foi perfeição técnica. ele que foi promovido, por algum motivo que seja, Uhum. que não é a diferença de sexo, mas no final das contas é porque ele, como supervisor, ele vai mandar em todas as mulheres. Então, assim, você fala, será que isso é uma característica que está acontecendo pontualmente em razão das questões pessoais, né, de meritórias, Exato. como estão Exato. previstas na CLT, ou será que isso é uma política discriminatória que a empresa tem? E aí, o contexto das informações gerais da Exatamente. empresa, ela entra um importante. Para eu dar uma olhada lá, eu dar uma olhada direitinho, se de fato existe uma, por exemplo, ocupação de cargo somente de chefia, por homem. Por homem. Mulher não. Desenhar uma linha do tempo dentro dos Mulher cargos não. daquela E olha, empresa. você vê que interessante. Aí você começa a ter que ver um contexto mais amplo para ver se isso Concordo. é realmente. E aí vem aquela história, Afonso. Ainda que ele não tenha direito à equiparação salarial, porque não vai preencher os requisitos aí que Exatamente. o Eduardo passou. Mas o dano moral vai vir. Gente, Dano moral vai essa vir. semana a gente estava aqui no escritório, né? A gente está contratando e tal, e aí a gente fez uma reunião e eu olhei de repente a reunião, tinha 2 homens só trabalhando aqui no escritório. Eu falei, mas não tem mais homem aqui e tal? Eu falei, não, a partir de agora então só vamos contratar homem, porque só tem mulher, né? Aí abrimos vaga. Não apareceu um homem pra vaga, só a mulher aparece. Eu falei, aqui o negócio tá inverso. Tá inverso, tá inverso. E que bom, né? Eu acho bacana essa questão. Vamos lá, gente. Entendi. Eu acho que quem tá em casa aí, a questão aqui eu acho que é bem específica. Como eu digo sempre, aqui você manda a tua pergunta, a gente traz a tua reflexão, mas é sempre importante que você procure teu advogado de confiança, procure alguém aí para te orientar, tá? A gente tem um vídeo aqui, e esse vídeo aqui é um vídeo que foi muito polêmico, né? Que foi na época da eleição presidencial, e a gente tem lá o nosso ex-presidente
Jair Messias Bolsonaro. Vamos ver o vídeo. Produção, consegue colocar o vídeo aqui para mim, por favor? Vamos dar uma olhadinha. Esse vídeo aqui, eu tô vendo aqui uma senhora, um senhor bacana. Eu não sei o certo. Mas eu não tô ouvindo aqui, produção. Será que o pessoal de casa tá ouvindo? Parece que é muito maior para ele do que para a senhora. São cargos semelhantes, são iguais. Candidato, deixa eu então, só, desculpe, até eu vou interromper vocês dois. Assim, Opa, eu poderia, até como cidadã, e como qualquer cidadão brasileiro, isso aí foi muito falado, né, naquela época, o Bolsonaro na cara do funcionário público, deputado, William Bonner lá, eu não sei se era o William Bonner na ajudo época. a pagar o seu salário. O meu salário não diz respeito a ninguém. Eu posso garantir ao senhor, como mulher, que eu jamais aceitaria receber um salário menor de um homem. Pessoal, me fala uma coisa, de casa vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo. Bom, vamos lá. Então aqui no caso desse vídeo, o pessoal de casa escutou. A gente não escutou, mas eu me lembro bem do que era o vídeo. Tá passando de novo? Como é que tá aqui? Ficando doido. Aí ela deu um tapa nele, né? Essa foi a grande verdade. Mas a colocação dele, ela foi real. A gente sabe que existe essa questão dessa diferença. É que no caso de televisão, a gente sabe que ali a gente não tá com contratos seletistas. A gente tem ali talvez um contrato de pessoa jurídica, enfim, que a gente sabe isso, que é público notório, que a gente sabe que acontece. Agora, como é que resolve um problema desse? Na televisão, isso a gente tem muito. Sim. Primeiro que o Bolsonaro ele se contradiz em diversas vezes, em diversos momentos. Eu já tinha visto uma matéria dele lá por volta de 2017, 2018, quando ele diz que não existia desigualdade salarial. Ele já falou sobre isso. Que isso não existia, que isso não acontecia. O Bolsonaro é completamente desinformado. Desculpa falar, eu não sou bolsonarista, então eu tenho um... Não, mas aqui a gente não tá falando... a gente tá falando aqui da colocação dele. Da colocação dele, que faz sentido. Sim. Naquele momento que ele colocou, a gente estava com 2 apresentadores do mesmo telejornal, que dividem o tempo, falam a mesma coisa. E a gente sabe que existe essa diferença. Talvez porque um é editor, o William Bonner, ele faz outras coisas. Foi a resposta dela. A resposta dela foi no sentido, eu nunca aceitaria ganhar menos do que um homem que fizesse a mesma coisa, tal. No caso, ela quis dizer, ele não faz a mesma coisa que eu. Exatamente isso. Mas como proteger a legislação? Como é que ela vai proteger casos como esse, em que você não tem o controle através dessa ferramenta? Porque essa informação não vai para a ferramenta. Vai? Vai. Não. Não, porque é pessoa jurídica, né? Mas quando você passa a informação dos seus prestadores de serviço, você tem que mandar quanto cada um ganha. Não, mas aqui nesse caso não. As informações, bom, a gente não sabe efetivamente. Não, mas não sabemos. Aqui a gente tá com suposições. Suposições. Assim, ela, Renata, né? Que é Renata Vasconcelos. Ela deu uma aula de equiparação salarial. É isso que eu ia falar. Porque assim, quando ela deu uma aula de equiparação, que ela falou, eu não faço a mesma função que ele. Acabou. Matou. Acabou. Significa que ela falou assim, quem faz funções diferentes, portanto, não ganha salários iguais. Distintos, é. Tá? Sim, a Só resposta ela dela falou, foi artigo 461 da ela tava preparada. Lógico. Claro, porque assim, o que ela e todo mundo sabe é que ele, no caso, é editor-chefe. Editor-chefe. E ela não é. Não. Então ele é responsável, inclusive juridicamente, por várias questões que podem sair no jornal, por ser o editor-chefe. Sim. E ela não, Sim. ela é a mera jornalista que Jornalista. replica as informações. Ou, enfim, as responsabilidades vão ser diferentes. Claramente, inclusive, para efeitos de eventuais indenizações e tudo mais. Então, assim, ela deu uma aula de equiparação salarial, só dá para falar isso. Né? Agora, no que diz respeito a existir ou não existir diferenças salariais, existem. E É que o exemplo dele foi infeliz. É isso que eu ia falar, o exemplo dele foi infeliz. Ele, não posso pegar, olhar para uma pessoa e falar que existe, que não existe, sem saber todo um histórico por trás. É como o Farley, quando ele vai julgar, ele precisa saber todo o histórico, ele precisa ter documentos, acervos para falar qualquer tipo de coisa, até para dar uma sentença. E no final das contas, tanto ele, o ex-presidente, quanto ela estavam certos, porque ele virou e falou o seguinte, né? Ele falou, olha, no final das contas, você ganha um salário diferente dele. E aí? E aí ela falou, porque minha função é diferente. Parabéns, Okay, isso, acabou. Sim. Então o assunto ficou ultrapassado. Que não é a matéria que nós estamos falando, de igualdade salarial. Não é. Homem e Não mulher. é. Não.
Porque Entendeu? quando eu fui pesquisar essa matéria, eu achei um texto do Bolsonaro, acho que de 2018, dizendo exatamente isso, que não existia desigualdade salarial. Não foi nem esse vídeo que eu localizei. E por isso que eu até falei, o Bolsonaro... E aí eu trouxe pesquisa, ó, em 2021, o IBGE trouxe que uma diferença entre homens era a maioria de 16,3% em relação a de mulheres, os salários, tá? Em 2022, uma pesquisa também realizada pelo IBGE, ele traz que as mulheres ganharam, em média, 20,50% menos que os homens. Em 2023, a diferença chegou a 22%. E aí eu peguei os cargos onde existe o maior diferença de salário. Desenvolvedor front-end, aquele que mexe com desenvolve aplicativo, sites, técnico administrativo, onde existe a maior diferença de salários. Gerente geral, supervisor de produção e supervisor de vendas. Então, assim, existem pesquisas, Então, é por isso que existe lei, porque existe. Mas aí a gente vai para uma outra questão. A Larissa está colocando aqui, ó, o cenário que o Afonso está apontando, ele é sobre as outras formas de contratação que fugiriam ao controle da distinção salarial, né? Ela até fala que quer ouvir todo mundo para falar sobre isso. Mas olha só, a gente tem uma outra matéria aqui que não é no Brasil, tá? A situação não é no Brasil, mas a gente traz mais um exemplo de situações que envolvem essa questão do homem, mulher, enfim. Então aqui, olha, a Jennifer Lawrence fala sobre a desigualdade salarial entre gêneros. A atriz recebeu 5 milhões de dólares a menos que Leonardo DiCaprio, com quem divide o protagonismo de Não Olhe para Cima. A Jennifer Lawrence, ela volta a falar sobre desigualdade salarial entre homens e mulheres no cinema. Em entrevista concedida à Vanity Fair, a atriz comentou sobre a diferença entre o seu cachê e o de Léo DiCaprio na produção da Netflix Não Olhe para Cima. Ambos protagonizaram o longa ao lado lado a lado. No entanto, o DiCaprio recebeu 30 milhões de dólares para participar do filme, enquanto ela ganhou 25 milhões, segundo informações do site. Em 2013, a Jennifer também descobriu por e-mails vazados da Sony Pictures que havia recebido 10 vezes menos do que 3 outros protagonistas homens do elenco de Trapaça. Na ocasião, a artista também falou sobre desigualdade salarial entre gêneros. Então ela sempre vem com essa questão aí. Aqui não tem nada a ver com a lei do Brasil, não tem nada a ver, mas acontece. E aqui a gente está num contrato diferente. A gente sabe que uma situação como essa aqui, Farley, acontece no Brasil também. Se eu tiver um filme estrelado pela Netflix aqui, que sejam de 2, pode ser que aconteça. Porque talvez o regime não é o seletista. Mas acontece essa diferença. E aí? Eu acho que a gente precisa pensar também um outro aspecto importante nessa questão, que é o que acontece em regra e o que acontece isoladamente. Sim. Porque assim, eu tenho tido muita preocupação, Afonso, em algumas normativas, que vai tentar normatizar a exceção como regra. E isso acaba dando grande problema. Por exemplo, se nós pensarmos na indústria da moda, normalmente quem tem os salários maiores são as mulheres. As mulheres. As mulheres. Aí você fala, então é normal. Não, não é normal. Porque isso é uma exceção. A regra é isso que a Fernanda acabou de falar em dados do IBGE. Sim. A regra é isso que a Jennifer Lawrence falou, e ela, inclusive, Mas uma grande atriz. Mas será que é a regra? Talvez neste caso do artista, né? Eu acho que cada um tem aí a sua fama, o tamanho da sua fama. É diferente você pegar o cara que tem uma fama menor, vai ganhar bem. A Larissa tá falando sobre o PJ. Primeiro a gente tem que pensar que o PJ ele não recebe salário, gente. Não tem nada a ver. Ela tá questionando aqui, fugir do controle de distinção salarial. Ele é PJ, ele é pessoa jurídica. Então eu acho que é muito subjetivo eu querer julgar o contratação Mas, Fernanda, do PJ. só que esse PJ, dia de amanhã, ele pode vir na Justiça do Trabalho. Mas aí tudo bem, Calma, se ele ganhar um vínculo... Esse PJ não é nem homem nem mulher, é uma PJ. É uma empresa, exatamente. Ele é um Consegue PJ. ver? São situações que a gente vai fazer nas relações de trabalho, virando esse degringolar que estão virando. Exatamente. Você Se tá virar entendendo? um vínculo empregatício, se conseguir ganhar, aí já é outra Porque coisa. imagina, Mas tá ele falando de vai uma ter que empresa. pedir o vínculo de emprego. Exatamente. Vai ter que provar que ele era empregado de uma fraude. Exato. E ele vai ter que Provar a ainda fraude do outro. Do outro. Porque o outro não é, né? Entendeu? Por isso eu tô falando que ela tá falando de distinção salarial do PJ. Mas peraí, é uma pessoa jurídica. Não faz muito sentido Mas isso. olha A que gente tá bacana esse falando cara salário. falou, né? Você tem que provar Sim, o teu vínculo, e aí você tem que provar que o outro tinha um vínculo, né? Então você tem que fazer uma prova do outro. Isso. Louco Então a gente isso. não pode confundir muito os Não, vai institutos fazer aqui. isso de 10 em 10 minutos nas audiências do seu trabalho.
pra falar que você quer fazer a prova do vínculo do outro. Do outro. Vai, Prova do vai vínculo lá. do outro, né? Agora, louco. inovando aqui. aqui também não entra a questão, justamente que o Afonso até abordou ali da fama, porque, por exemplo, Leonardo Ah, no caso DiCaprio dessa do DiCaprio. deslanchou lá em 90 no Titanic. Sim. A Lawrence aqui, eu particularmente não conheço. Então, assim, não sei se de repente essa distinção aí, não que se justifique. Não, mas é essa isso, mas é distinção isso. Isso tá tudo pode ser bem. pautada em. Eu acho que aqui eu não acho que é a questão de gênero. Aqui eu acho que é a questão de fama. De Eu acho bilheteria. também, bilheteria. Sim. Mas continua sendo complicado. Vamos trazer para uma outra situação dessa. O esporte. Futebol masculino e feminino. Boa, Farley, Nós estamos boa. falando dos mesmos clubes. É verdade. Elas são contratas empregados. É verdade. As atletas, ainda que seja um contrato especial de trabalho, Uhum. mas é um contrato de trabalho, pela Lei Pelé. A Lei Geral do Esporte está tentando acabar com tudo, transformar possível vínculo, contratos Contrato. civis, tal, essas coisas malucas. Mas enfim, de qualquer jeito, é assim que funciona na atualidade. São empregadas e o jogador de futebol também são empregados. Se você olhar os requisitos da relação da equiparação salarial da 461 da CLT, exerce a mesma função, jogadores de futebol. Sim. Né? Aí você vai falar, Nossa, dá pra comparar. perfeição técnica. Aí você vai falar, cara, perfeição técnica é o quê? Quantidade e qualidade. Faz mais gol que o cara. Porque lá sai gol oleada pra caramba. O que é qualidade tá. técnica? Falei, mas aí- E aí, não, mas eu tô falando, você veja a certo. dificuldade que a gente tem, mas você vai falar, e quanto que é que o futebol retorna pro clube no que diz respeito a investimentos e patrocínio e No e clube tudo feminino mais? e no É masculino. muito mais do que o feminino. Então, assim, e qual é a fama do masculino? É muito mais do que o feminino. Então, são situações que eu acho que são, assim, situações que a gente ainda precisa refletir muito sobre como Concordo. fazer e o que Será que o fazer, buraco entendeu? é mais embaixo? Porque olha só, a gente vem com uma legislação, né, que faz uma obrigação que não pode ter essa distinção, a discriminação. Mas, por exemplo, você falou do futebol. Quando tem a Copa do Mundo masculina, se para o Brasil, vai todo mundo assistir, as empresas liberam funcionários. A Copa feminina acabou de acontecer. Sim. E A nada. gente ouviu falar, alguma empresa fechou a porta. Será que a questão aí não é cultural? E aí E a questão coisa da é visibilidade muito também, mais? Afonso. Como o Farley falou, o patrocínio, a visibilidade do jogador homem de futebol. Porque a gente vem de uma história de um patriarcado, onde se jogava futebol era homem, não era mulher. A gente vem toda uma história cultural de um Só passado. na década de 80 foi permitido as mulheres jogarem. Exatamente, só na década de 80. Vem toda uma história cultural aí para chegar nisso tudo. Ó, chegou uma pergunta aqui pra gente, ó. Doutor, no meu trabalho, eu sou a única mulher do meu setor, sou mecânica... Olha, pessoal, peraí, vai trazendo pra gente aqui, Milena, pode colocar. Eu vou fazer a pergunta, mas antes de responder, a gente vai falar do Pretzel Beats aqui, ó. Doutor, no meu trabalho, eu sou a única mulher do meu setor, sou mecânica de uma grande montadora. Eu cumpro 2 vezes mais demandas que eles, porém ganho 3 vezes menos. Segundo eles, isso ocorre pois, na teoria, eu não deveria fazer demandas pesadas por ser mulher. O que eu posso fazer? Aqui eu vejo um caso típico de equiparação salarial, aparentemente, né? Mas cada caso é um caso. Aparentemente me parece isso. Um caso típico de equiparação. E essa colocação que ela traz aqui, que não deveria fazer por ser demanda pesada para mulher, já é um viés discriminatório também, né? Bom, daqui a porque, pouco, assim, na daqui a pouco verdade- vocês falam sobre isso. Vai, deixa eu falar aqui de Pretzel Beats, Ó. pessoal. Olha só, você que tá aqui na região da Barra Funda, bateu aquela fome, bateu aquela vontade de comer algo gostoso. O Pretzel Beats fica na Marquês de São Vicente 446. Você pode comprar através do iFood também. E se você falar que assistiu o Pod Legal, você tem desconto, tá? E hoje a gente tem aqui um bowl de cream cheese que parece que tá muito bom. Eu vou convidar vocês aqui a experimentarem. Eu vou começar. Vou fazer feio, começar primeiro. Fale, passa aí quem quiser. Não sei se a Fernanda vai pular a dieta dela. Já Pulou a vou, dieta? não, daqui a pouco eu pego. Eu tô tentando resistir às tentações. Nossa. Vai, fazer o quê, né? Que delícia. Fala aí, eu sei que é Fê. bom, eu sei que isso aqui é Nossa, muito olha bom. que delícia. E chega rapidinho, tá? Então fica a dica pra você. O pessoal tá perguntando se na nossa xícara aqui pra comer junto com isso tem gin. Ai, Hoje foi é do água. tempo, viu? Foi Foi do do tempo tempo, no gin, né? Nossa, A gente teve uma época que era gin. foi do tempo. Pai, de Márcia tá falando, olha só, de Márcia, você que faz aqui bastante audiência na região da Barra Funda, bateu uma fominha, pede o seu Pretzel Beat, Bom, você não né? vai se arrepender porque é muito bom. Deixa eu pegar mais um, tá muito bom. Não dá nem pra falar, né? Muito bom. Ó, pensando aqui na pergunta, gente.
Só vou falar mais um pouquinho o que fala o 461. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a 2 anos. Para ver se encaixa nessa pergunta aqui dela. Eu tô comendo aqui, então enquanto vocês então, estão falando aí. Aqui tem uma informação, né, dentro da pergunta que ela pôs. Pois na teoria eu não deveria fazer demandas pesadas. Bom, para começar, a CLT, se a gente estiver falando em peso, utilização de peso, ela já cria distinção entre homem e mulher. Exatamente. O homem pode carregar mais peso do que a mulher, que tem proteção do trabalho específico, diferenciada. Então, assim, o fato dela receber, Ela carrega mais que os homens. menos, Sim. Mais. No caso é mais. É no caso mais. 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 Não, não deveria fazer as demandas pesadas. Não deveria, mas faz. Mas já Não, faz, Não, né? tudo bem, mas vamos supor que ela fizesse menos pesadas do que o homem. Já faz parte. Então, isso não é Aí, um ok. critério, Não seria critério. não é um discrimen que possibilitasse a diferença salarial. Não é isso. O que nós precisamos é esses requisitos que a Fernanda falou da equiparação salarial. Afinal de contas, eles têm trabalho de igual valor, a identidade de função parece que sim, são mecânicos. Parece. Mas eles têm trabalho de igual valor, e aí você tem que lembrar, sempre perfeição técnica, né, o tempo de empregado, o tempo na função Sim. e tudo mais, além dos outros requisitos lá que a reforma trabalhista trouxe. Agora, só para fazer uma informação, atualmente nós temos na Justiça do Trabalho, sumiram praticamente os processos de equiparação salarial. Diminuíram demais. Sério? Informação importante. É Por quê? verdade, por causa da reforma. Por causa da reforma trabalhista. A obrigação de ser no mesmo É verdade, estabelecimento, ela arrebentou com a equiparação salarial. Posso só trazer um dado aqui do próprio TST, complementando Pois o não. que o Dr. Farley disse? Das estatísticas da Justiça do Trabalho apontam que em 2022 a equiparação salarial ou isonomia salarial foi objeto de 36.889 ações no país. Então, evidentemente, isso já traz um viés aí até da própria reforma trabalhista, né? Porque teve Mas depois foi menos? Não, desse ano ainda não foi divulgado. Aqui tá trazendo só especificamente do ano de 2022. Mas com certeza é Não, mas menos. com Com certeza muito menos. Com certeza muito menos. Nós estamos falando da reforma trabalhista de novembro De novembro de 2017. né? Então ainda tem algumas coisas que Resquício, ingressaram 5 anos ali no pessoal do 2022. Sim. Né? 2023 é que a gente vai ver efetivamente, mas praticamente a gente não percebe mais. Antes existiam muitas questões de equiparação salarial. E hoje em dia a gente percebe no dia a dia. Era um tema que sempre batia muito era adicional de salubridade, horas extras e a equiparação salarial. E ela desapareceu. Sobraram as horas extraordinárias e a insalubridade como os grandes pedidos no dia a dia. Acúmulo de função também, eu acho que mudou. Não estão pedindo tanto acúmulo de função. É que a questão do acúmulo de função é muito específico, Mas, né? então, Não tem mas- na convenção. Antes eles pediam muito isso, eu percebo que caiu um pouco. Pediam, mas não tinha. A jurisprudência do TRT2, Exatamente. porque ela não aceita. Não aceito. Bom, vamos lá. Aqui o Fernando tá com a gente, um abraço pro Fernando. A Francisca tá dizendo que quer comer um pouquinho do pretzel beat, só recomendo. Edmar, você vai pedir. A Karina já tá falando que é um pãozinho comendo outro pãozinho. Que história é essa, ô Karina? Tá. O que é isso, pô? E o Fernando tá aqui com a gente. Bom, vamos lá. Agora vamos falar do Manuel Soares e da Patrícia Poeta. Vamos considerar que fosse um regime CLT dos dois. Parece que houve aí um desentendimento do Manuel Soares com a Patrícia Poeta. E dentre lá uma das falas do Manuel, ele explicou uma questão sobre salário de colega, né? O meu é justo, tal. Após as recentes... Vou ler aqui a matéria para vocês, tá? Após os recentes acontecimentos que vocês vão ver no Manuel e a Patrícia Poeta, usuários de redes sociais resgataram uma fala dele num podcast. Foi apontado como uma possível indireta para a colega do programa. A gente está falando de um cachê de, às vezes, 15 vezes menos para uma pessoa que está do meu lado. Foi isso, gente. Aqui eu acho que foi bem direto. Agora, se a gente for olhar, essa fala dele foi uma das falas que levaram aí pro fim da relação dele, né? Eu ganho 15 Acho vezes... que tem um vídeo. Ah, tem um vídeo? Ah, então coloca, produção, vamos ver. Eu estou vendo aqui uma senhora e um senhor, A próxima certo. fronteira com toda certeza. da questão racial nesse país é a publicidade. Eu não tenho acesso aos grandes publicitários desse país, mas vocês têm. Essas pessoas precisam
naturalizar a pele preta na publicidade. A publicidade é o arauto de formação estética desse país. E nós ainda temos uma resistência absurda. Assim, ó, a minha agência, eles sofrem porque, assim, é sério, gente, assim, é ridículo o que eu vou falar para vocês. A gente tá falando de um cachê de, às vezes, 15 vezes menos. Nossa. Para uma pessoa que está do meu lado. 15 vezes, eu ganho 15 vezes menos que aquela pessoa. E você entende? Então, assim, por que você... E aí? Quem vai falar? Eu acho que é difícil falar, né? Pensa assim no histórico. Não sei, né? Patrícia Poeta. A Patrícia Poeta vem aí de uma vida dentro da TV Globo. E eles nunca foram, na verdade, não dividiam o programa. Na verdade, ele era um... Convidado. Não era um convidado. Ele era Tinha uma participação. um repórter. Ele tinha uma participação. Tipo. Ele era uma participação. Ele fazia perguntas, ele levava o microfone. Ele era um assistente dela e era diferente. Sim. Agora ganhava 15 vezes menos. Nesse caso, tava ok. Eu acho. Ou não? Eu acho que sim, faz parte, gente. Eu ganho 15 menos que você, Afonso. E aí? E eu 15 é? que é. Ou seja, Tá bom. Negativo. Gente, eu tô brincando. Tá bom. Bom, mas aqui eu acho que essa questão do Manuel, ela vai muito pra questão do artístico, que é um pouco diferente, né? E a gente não, que não é o caso da legislação que a gente tá aqui falando. Olha só, tem uma pergunta que chegou. Doutor, eu possuo cargo de supervisora, mas ganho como uma assistente. Bom, aqui. Meu colega de trabalho, que é estagiário, ganha mais do que eu. Reportei essa situação ao meu superior para entender mais sobre e ele não soube o que me responder. Só disse que não conseguiria pagar mais. O que eu devo fazer nessa situação? Então aqui eu acho que é bacana a gente orientar a pessoa, não na questão, como ela resolve essa questão, com quem ela deve falar. Hoje em dia a gente sabe aí que tem canais dentro das empresas, né, que podem solucionar esse tipo de coisa. O diálogo é o melhor caminho? Fernanda, o que você acha com relação a isso? Se o diálogo é o melhor caminho? Não, dentro de uma empresa tem uma situação como essa. Ela falou que o supervisor não conseguiu resolver. Como é que ela faz para resolver uma situação como essa? Primeiro, eu acho que ela deveria procurar o RH e entender o que está se passando antes de ingressar com uma ação. Aí ela diz que possui o cargo de supervisora, mas ganho como uma assistente. Não sei se aí aqui houve um desvio de função dela, ela tem um cargo de supervisora, mas ela ganha como uma assistente. Não sei. Meu colega de trabalho, que é estagiário, ganha mais do que eu. É que as perguntas são um pouco complicadas, né? Reportei a situação ao meu supervisor para entender mais sobre. Ele não soube o que me responder. Só disse que não conseguiria pagar mais. O que devo fazer nessa situação? Sentar e chorar. Vai lá pedir pro Farley. E vira estagiário. Justiça do Trabalho pedir pro Farley resolver. E aí, Farley? Decide. Então, primeira difícil. coisa que pelo Tribunal Superior do Trabalho, aqui embora no Tribunal Regional da 2ª Região, essa história de desvio de função é difícil também, igual Também. o desvio de função. Uhum. A jurisprudência aqui costuma aplicar o artigo 456 da CLT e pronto. nada, zero. Agora no Tribunal Superior do Trabalho já muda um pouco de expectativa. Razão porque tem um raciocínio de enriquecimento ilícito do empregador, uma questão de uma possibilidade de boa-fé objetiva no contratrabalho, sinalagma, que é as contraprestações. Se você dá mais responsabilidade, poderiam ser um desvio a ser requerido, um desvio de função, uma diferença salariais. Então essa é a primeira coisa dela. Logicamente que ela pode, inclusive, levar como consideração se outros supervisores estiverem lá para mostrar, olha, inclusive, os supervisores ganham um salário maior. E, portanto, ainda que eu não ganhe como equiparação salarial a eles, eu estou dizendo que houve um problema de desvio de função. Eu não faço assistência, né? Eu não sou assistente, eu sou uma supervisora. E aí vem a questão do estagiário. Que é outra história. O estagiário empelou o meio do campo. Ele é outra história. Por que ele é outra história? Porque o estagiário não é uma relação jurídica de emprego. Ela tem uma relação própria estabelecida em lei federal e, portanto, ela não tem o direito a receber igual o estagiário. Porque o estagiário, por exemplo, ele não recebe 13º salário, não recebe férias, né? Tem um recesso, mas ele não recebe férias e, portanto, o empregador no seu orçamento, ele pode, no caso, quem está concedendo estágio, falar, cara, eu posso dar um salário maior para ele porque eu não tenho todos os encargos trabalhistas que eu teria. E aí a pergunta que fica final é, a não ser que ela consiga identificar que existe uma discriminação própria em razão de raça, cor, gênero, tudo,
para que, de repente, fala, olha, em relação a isso, eu quero as diferenças salariais. Mas, de novo, vai ter uma dificuldade muito grande, A porque prova é isso é difícil clandestino, e isso A isso prova é é muito velado. difícil. Se tivesse acontecer, o que ia ter de plano, objetivamente, é estagiário é estagiário, assistente é assistente. Sinto muito. O que eu quero A até prova é muito esclarecer difícil para aqui. vocês três, mas é bom a gente falar isso até para quem tá em casa. O nosso público aqui, ele não é advogado. Sim. Então, a ideia é que a gente demonstre até mesmo o que é que essa legislação que a gente está falando da igualdade salarial é e onde ela não se aplica. Porque, por exemplo, nessas perguntas que estão vindo, não tem nada a ver com a história. E como Mas eu as disse, pessoas sempre acabam junto. confundindo que sempre é a questão do homem com mulher. Ah, é um homem ou mulher. Não, mas se a função é outra, se o contrato é outro tipo, não é a mesma coisa. Então, por exemplo, no caso do Manuel Soares, não tem nada a ver a história. Sim. Então, eu acho que é bacana isso, mas se a gente for olhar historicamente, essa questão da desigualdade, ela está presente em várias situações. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Por isso que eu retornei a falar. Nós temos a questão da viés de política Aham. pública, que é muito importante na lei, Uhum. e agora na questão do direito subjetivo, que é aquele direito de você pleitear uma diferença salarial. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E infelizmente, não é, né, simplesmente pelo fato do homem ganhar mais que a mulher que ela vai ter direito. Ela vai ser só o direito se tiver os demais requisitos da o equiparação simples salarial fato. ou a demonstração Uhum. de que existe uma discriminação. Exatamente. Agora, como política pública, é muito interessante a lei porque ela possibilita essa criação de mecanismos de igualdade, já que a Fernanda mostrou ali do Eu acho IBGE que tem que existe. demonstrar também que a lei ela está trazendo mais essa questão da transparência, né, da divulgação dos cargos, Sim. dos salários e afins. Mas os requisitos. E essa lei pra não vai ser um isso- milagre que vai resolver os problemas do forma mundo, alguma, né? Eu acho que de ela forma consegue aí dar uma amenizada. Mas os requisitos continuam sendo os do Posso 461. falar? Eu nem sei se consegue amenizar de verdade. De verdade? Não sei. Bom, vamos ver. A gente não tem ainda a base, né? Primeiro, né? ele precisa ter dados claros Exatamente. de que existe essa Concretos, disparidade. exatamente. Que nem Então, se a sabe partir se existe, né? disso, não, pelo Que IBGE existe, tem. existe. Ah, pelo IBGE Pelo foi feito, IBGE é verdade. tem, Sim. mas na hora que a gente faz o IBGE, costuma ser por declaração, Sim. por amostra de domicílios. Agora, quando você faz no CAGED, nas declarações obrigatórias Quando que a começa a lei põe, pular- aí eu tô fechando mesmo como vai ser em relação aos cargos, né? E aí, a partir disso, eu acho que, assim, de novo, a política pública vai poder, se for o caso, dar um incentivo tributário para falar, como eu disse, ou outros mecanismos, né, de incentivo que tragam. Mas aí por quê? Porque na hora que eu fizer isso na lei, eu vou envolver orçamento público, Sim. eu vou envolver renúncia fiscal, e isso eu preciso justificar num Congresso Nacional, porque que precisa, por exemplo, fazer Eu esse vou ter tipo de base, né? política. Eu vou ter base. Eu vou pra ter isso. base Eu vou ter base. científica Tá e certo. fechado. Mas eu acho que é o que falta na realidade, né, Farley? Precisa ter esse conjunto de situações, de coisas para que realmente a lei seja efetiva. Porque senão ela não tem aplicabilidade nenhuma. Tá Ela é certo. só mais uma Fiscalizar, né? lei. Ela é só- Fiscalizar, né? Se não tivesse ela é só fiscalização mais uma também, lei, a não gente. consegue. Ó, a nossa audiência tá super aqui. Pessoal de Santos em peso aqui, ó. Manu Andrade tá com a gente. Diz que a Larissa chamou ela porque a pauta tava top. Então ela veio, tá assistindo. Um beijo pra você, Manu. A gente tá com saudade. A Manu já Juazeiro do participou Norte aqui, com a ó, gente que eu aqui. tô vendo também. Juazeiro do Minhas Norte tias, também. Olha minhas só. primas. Olha, Olha, gente. Olha. A gente tá internacional aqui, viu? Bom, vem aí com a gente, Manu. Tem um vídeo também, produção. Vamos colocar esse vídeo aqui que fala sobre desigualdade de oportunidades, pra gente ver o que se passa. Vamos dar uma A olhadinha. próxima fronteira. A desigualdade no Brasil, para você, ela é um problema, ela tem que ser enfrentada. Por que eu acho que a desigualdade de oportunidades é o nosso maior problema? Porque hoje, alunos negros e brancos, ao sair de uma escola pública, têm salários desiguais. Porque hoje, homens e mulheres com a mesma escolaridade têm salários diferentes, alcançam posições diferentes. Então, para mim é muito óbvio que nesse Brasil, a cor da sua pele, sua orientação sexual, seu gênero, seu CEP, eles vão podando os seus sonhos e vão dizendo até onde você pode chegar, quem você pode ser. Aí a gente fala da importância de uma escola pública de qualidade. Uau. Real. É isso, é exatamente isso. Posso falar uma coisa aqui que vão querer me bater? Por favor. Já Não, falei. É que não é possível isso, né? Eu só tô falando, mas não devia ter escola privada. Na hora que tiver filho de juiz na escola pública, de deputado, de senador, você vai ver o que ia acontecer nesse país em igualdade de condições. Mas, enquanto isso,
É lógico que nem mesmo existe, né? Vou deixar bem claro, não existe essa possibilidade porque o ensino privado ele precisa complementar o ensino público. E a própria Constituição. Bom, mas aí você fala disso que você está falando, vamos levar isso para a questão de saúde também. Mas não tinha que ter os hospitais privados, né? Mas, por exemplo, se você aí pegar países que têm o IDH dessa forma, como Finlândia, Noruega, Suécia, nós temos a igualdade de oportunidades no que diz respeito ao ensino. Né? Suíça, você pega a escola pública da Suíça, é impressionante no que diz respeito ao ensino fundamental, vamos dizer assim. E aí, todos passam a ter, na Alemanha, vocês passam a ter situações do que, aí sim, de igualdades no que diz a respeito. mesma régua. A mesma régua. Então, eu, por exemplo, que fiz escola pública a vida inteira, eu lembro bem, eu tinha vários colegas que iam para aula só para comer. Porque era a oportunidade que eles tinham de comer uma refeição inteira. Você também, em algum momento, você fez... Eu acho que ele já me falou, né? A refeição. Então, assim, na hora que você chega e... Como que eles vão fazer, por exemplo, uma concorrência, essas pessoas? Hoje em dia não tem nem mais macarrão com salsicha, agora é biscoito com suco em pó, né? Que é biscoito de tipo maisena lá, em biscoito em pó. Como que ele vai poder concorrer, por exemplo, com o meu filho numa escola privada? Ele vai ter uma situação muito mais vantajosa que os outros. Sim. Então, assim, essa realidade a gente precisa entender. E eu acho que como nós vimos aqui a deputada Tabata Amaral, que ela é uma pessoa parlamentar que defende determinadas ideias, né, progressistas, é lógico que ela vai ter que utilizar isso como meio de política pública para aquilo que acha melhor, dentro daquilo que ela defende. E vai ter gente no sentido contrário, faz parte da democracia. Com certeza. A questão é muito... O buraco é muito mais embaixo, né, de tudo isso. A gente estava vendo até hoje, a gente até pensou em colocar no programa uma matéria de uma escola pública, eu acho que é no Rio de Janeiro, não sei se vocês viram que teve lá uma questão uma apresentação para crianças do cavalo tarado. Vocês chegaram a ver isso? Isso foi essa semana, coisa ridícula que aconteceu. A gente ia até trazer pro programa, acabou deixando. Bom, vamos lá. A gente tem mais uma peça aqui, ó. A gente falou do salário do Manuel Soares e da Patrícia Poeta, né? Só que aí, a questão do Manuel Soares, a gente pode até pensar na questão de raça, né? Eu acho que teve quem pensou essa questão. Pô, mas o Manuel é um homem preto e tal. E o Manuel, se não me engano, eu não sei se eu vou falar besteira, mas o Manuel, ele parece que ele era... Pode ser que ele era morador de rua? Não sei da história dele. Tem uma história dessa. O Manuel tinha essa questão. E, cresceu e tava lá e tal. Agora vem a questão também da Patrícia Poeta e da Tati Machado. A Tati Machado foi quem substituiu a Patrícia Poeta nas férias. A Patrícia Poeta saiu e a Tati Machado... Sabe quem é a Tati Machado? Aquela que dança. Uma mocinha super simpática, tal, que ela dança. Mas ela não é repórter? Ela é. Só que agora ela tá lá fazendo as vezes do tal do Manuel Soares, com a saída dele, né? E aí aqui se fala, ó, a matéria que fala é a diferença salarial entre essas apresentadoras da Globo. Você vê que as matérias são muito engraçadas, né? Porque ela fala diferença salarial. A gente não sabe se é salário, se não é, qual é o tipo de contrato. A desigualdade salarial na televisão é grande. Descubra a diferença entre Patrícia Poeta e Tati Machado no encontro. Recentemente, uma controvérsia salarial envolvendo duas figuras públicas bem conhecidas, Patrícia Poeta e Tati Machado, chamou a atenção dos espectadores. As personalidades que se destacavam no programa matutino Encontro com Patrícia Poeta, veiculado pela TV Globo, estão no centro de um debate sobre a equidade salarial da indústria televisiva. Patrícia Poeta é a âncora principal do show matinal, ou seja, a âncora principal é outra coisa. Exatamente. Encontro com Patrícia Poeta. O programa passou por uma restrição depois da demissão do Manuel Soares, proporcionando a Patrícia um papel ainda mais predominante. Essa reestruturação também incluiu a presença de Tati Machado e Valéria Almeida, já integrantes fixas do elenco, nos holofotes. Segundo fontes do jornalista Alessandro Lobianco, Tati Machado e Valéria ganham mensalmente uma quantia que varia entre 30 e 40. Entretanto, Patrícia Poeta, âncora do principal programa, gera perplexidade. A jornalista supostamente recebe cerca de 400 mil mensais, com um bônus relacionado à publicidade que pode chegar aí a expressivos 600 mil reais. O Afonso, eu acho que você destacou bem, né? Não tem igualdade de função. Não tem como. Não tem na nada. Exatamente. O programa levar o seu nome, encontro com Patrícia Tem Poeta. nada, Então, partindo do pressuposto que fossem dois empregados. Exato. E que os dois empregados tivessem igualdade no que diz respeito do valor ao trabalho. Significa 4 anos na empresa e 2 anos na função. Igual, partindo disso, né? Porque também não é isso, porque ao que tudo indica ela tem muito mais tempo de casa do que Exatamente. ele, né? E não daria equiparação salarial em razão disso. Ela também tem outra função.
completamente diferente. Né? Então, assim, pode até ter identidade de algumas coisas. Sim, parte em alguns momentos. pontual, quando um joga a bolinha ali pro Sim. outro. Mas o pouco que eu, né, eu não costumava assistir o programa, mas o pouco que eu vi, eu fiquei tranquilo. Eu falei assim, olha, isso aqui, o que pode causar perplexidade é uma pessoa ganhar muito em relação a outra. Mas ponto. Mas é mérito dela. Ponto que É o valor que ela que aceitou. de fato não há qualquer tipo de violação às normas constitucionais e legais em razão disso. Eu estava vendo aqui, estava tentando achar no celular dos CEOs de determinadas empresas, estavam falando dos que ganham mais no mundo, né? Pessoal de... quer dizer, pessoas que ganham mais de 180 milhões de dólares por ano, em razão de ser CEO de uma grande multinacional. E aí, o que acontece nessa situação? As outras pessoas não vão ganhar igual a ele. E por quê? Porque ele exerce outra função. Essa é a questão da livre iniciativa. Livre iniciativa. Aí nós estamos falando de política. Sim. Política, vamos dizer assim, no que diz respeito à nossa opção do nosso constituinte de 1988. Se você sair dessa seara, aí você está falando o quê? De uma planificação da economia, igualdades de uma linha reta de qualquer um ganhar o mesmo salário, que acontece mais em alguns países socialistas. Quando você vê médicos ganhando a mesma coisa de que pessoas, por exemplo, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem. E nós sabemos, por exemplo, que no mundo capitalista isso não existe. O médico acaba dando maior valor. Com certeza. Ou aquilo que a sociedade dá maior valor num determinado trabalho ganha mais do que o outro. Então, um advogado vai ganhar igual a um assistente administrativo. E lá, na hora que eu estou falando assim, é uma linha diferente. Mas esse caminho é um caminho que não foi seguido pelo Brasil. Que não é seguido pelo Brasil. Quando não é em muitos países do mundo, na maioria dos países do mundo. Mas, de qualquer forma, então você chegar e falar que simplesmente uma pessoa tem que ganhar salário igual a outra, não é isso que está no nosso ordenamento jurídico. Exatamente. E não é isso a lei. Simplesmente pelo fato de que você me ajuda a apresentar o mesmo programa. Não vai acontecer dessa forma, não é assim que acontece em nenhuma das profissões. De novo, a lei ela é específica. Exatamente. É discriminação porque é homem ou mulher? Essa é a primeira pergunta. Exatamente. Vai ser difícil de provar no dia a dia. Mas os dados reais do IBGE, e agora a lei vai trazer as informações claras de que existe a disparidade entre homem e mulher. E a partir daí passa a ser política pública de igualdade. Que não é também transformar todo mundo ganhar um salário igual. Não vai ser isso. Mas é que as pessoas que exerçam as mesmas atividades, as mesmas funções, independentemente, de repente, do artigo 461 da CLT, que lhe garanta igualdade plena salarial, que essas pessoas possam ter o salário majorado a ponto de aí sim, nós falarmos, nossa, as mulheres, quando passam a ser chefes, as mulheres, quando exercem determinada função, elas ganham, em média, 20%. Igual, agora não tem mais 20%, agora é igual ao homem. Ah, sim. É essa a política que precisa ser feita. Essa é a ideia. É essa a ideia. Né? Mas que o direito no Poder confundem. Judiciário não vai existir desta forma. Eu preciso do quê? Entender. Entender para que o Poder Executivo e o Congresso Nacional decidam. Sempre a gente fala, né, para quem não entendeu ainda, o Poder Judiciário, ele cuida do passado. O Poder Executivo cuida do presente e o Poder Legislativo cuida do futuro. Então, é a legislação que precisa ser debatida no Congresso Nacional para que o Executivo execute. E se não for cumprida, depois o Poder Judiciário entra. Quando a gente faz... Uma aula aqui ao vivo, hein? Quando o Poder Judiciário começa a fazer políticas públicas invadindo a atuação do Congresso Nacional, só dá problema e confusão na sociedade. Tá certo. As coisas eles devem ser feitas da forma mais suave possível naquilo que a tripartição dos poderes faz. E eu acho que a gente, então, como Poder Judiciário, precisa exatamente exigir quando o ordenamento jurídico colocado ele é violado. E não ficar fazendo inferir ou ilações e ficar criando situações que compete, de novo, ao legislador. E o legislador, voto do povo. Portanto, quem manda é o povo. É isso.
Tá certo. Isso aí. Você colocou uma questão que nem tem muito, também não tem a ver com essa questão da legislação, né, da igualdade salarial. Mas essa questão da desigualdade salarial, né, no Brasil e outros países, você até falou do CEO, de outras empresas e tal. Vamos ver, tem um vídeo que fala um pouquinho disso, vamos ver pra gente comentar essa questão de salários no Brasil, como é que é o salário lá fora, pra gente ouvir, por favor. Coloca aí, produção, o vídeo. O salário mínimo no Brasil é R$1.300. É verdade. Nos Estados Unidos é $2.000. Para você comprar um iPhone no Brasil, são 11 meses de trabalho. Nos Estados Unidos é meio mês. Tá ligado? É injusto. Pra fazer esses vídeos é foda, velho. Tá ligado? Aqui tu compra um Camaro pra dar pros outros. Eu fui fazer uma cotação. Eu e o Marcos, a gente fez uma cotação, mano, de um vídeo. Tipo, dava mais caro o vídeo do que de premiação pra galera. Eu falei, mano, não faz sentido eu pagar mais pra produzir do que de premiação, mano. Nossa, que reflexão essa né, da questão do iPhone, né? Então quer dizer que no Brasil, para você comprar um iPhone, você tem que trabalhar 11 meses. Nos Estados Unidos, você trabalha meio mês. E aí você compra um iPhone. Nós estamos falando de outro país, de outra situação. Não, sim, é só uma questão de desigualdade, só pra gente entender pensando que é até em diferente desigualdade, isso. quando eu fiz uma pesquisa, a mulher ganha em torno de 83 centavos de dólar e o homem ganha a cada dólar. O homem ganha a cada dólar, a mulher 83 centavos de dólar. Olha isso, é muito pouco a diferença. Você tá falando isso lá? É, nos Estados Unidos. Quando a gente fala em desigualdade de salário entre então homem lá e você mulher, acha que também existe essa mesma situação? muito diferente da nossa. A desigualdade é muito pouca. Quando a gente traz para nossa realidade de desigualdade salarial, nós falamos em uma média de quase 20% entre homem e mulher. Aqui. Quando a gente vai para os Estados Unidos, em 2020, a diferença era a cada $1, homem ganha $1, a mulher ganha 83 centos de dólar. É mais ou menos. É mesmo muito pouco. Quase nem. É muito pouca a diferença salarial quando você pensa. Trazendo para nossa realidade aqui, que a gente fala em 20% de diferença salarial, comparando os Estados Unidos. Porque aqui a pergunta é isso, é comparando a desigualdade salarial entre Brasil e Estados Unidos, né? Eu vou ter que falar sobre esse vídeo uma coisa. Fala. Eu vou falar, gostei da piscina ali que ele tava. Pois é, isso que eu falar. Problema. Ele gravou aqui ou nos Estados White Unidos? People Problem. Isso significa. Significa problema de gente branca. Porque assim, vai comprar um bife nos Estados Unidos, vai comprar um ovo. Você vai ver quanto que é. Que aqui eu preciso primeiro resolver a insegurança alimentar, ou as pessoas. Sim, é outra Brasil coisa. precisa resolver a insegurança alimentar de 30 milhões de Sim, pessoas. é outra a realidade. gente precisa pensar em moradia para as pessoas que estão. Precisa combater aí o tráfico, ver como que a gente faz para resolver dos caras que estão na Cracolândia e a gente não consegue mais andar em São Paulo de uma forma de ver pessoas jogadas na rua. Você tá entendendo? Então, assim. Comprar o iPhone, cara... Mas falei, agora vamos falar uma coisa. Eu vou te falar. Sabe onde vai ter problema? Vai ter problema de tributação. Exatamente. Vai ter problema de tributação, vai ter problema que a empresa lá é diferente. E posso falar também, no que diz respeito à empresa, é norte-americana. A Apple, por mais que ela fabrique tudo na China e em outros lugares, né? Então, assim, são elementos de que cada um tem o seu problema. E realmente, carro aqui é caro. Se a gente pegar, né? Ele falou o exemplo do Camaro, acho. Ele falou que o Camarão apareceu. É caro, você tá entendendo? Posso falar? Mas talvez o que eu preciso, só para fechar, desculpa. Talvez o meu problema seja, eu digo, né? Nós, brasileiros, estou falando da maioria, não meu, mas da maioria dos brasileiros. É nossa cultura. Ter um bom metrô, um bom ônibus, um bom ir para o trabalho, voltar ao trabalho. E não ter, de repente, o Camaro ainda. Um dia vai chegar lá, né? Mas nós somos a 8ª economia do mundo. Mas posso falar? O problema nosso também é cultural. Mas o brasileiro também não tem o carro, não tem não sei o que lá, mas o iPhone ele compra. Mas isso eu tô falando, é um problema cultural. O americano jamais iria comprar um telefone onde ele tivesse que juntar 11 meses do salário dele. É a cultura do país. Aqui não. A pessoa ganha um salário mínimo, ela tem que juntar 11 meses do salário para comprar um iPhone e ele vai e compra o iPhone. Esse é o grande problema também do nosso país, um problema cultural, onde as pessoas são valorizadas pelo que elas têm, não pelo que elas são. E aí elas precisam cada vez mais gastar, se endividar para mostrar o que elas não são. Pro outro. E a gente volta na educação. Porque isso vem tudo da base da educação. Porque se você não dá uma educação... Meu filho não tem carro, meu filho anda de ônibus. Porque eu posso dar carro para ele? Eu posso. Por que ele não pode andar de ônibus? Eu andei de ônibus. Por quê? Cultura.
Eu acho que ele tem que passar o que ele tem que passar e quando ele tiver dinheiro, ele compra o carro dele. Pronto, é simples assim. Mas muita gente não. Vai lá, se endivida para comprar um carro, para falar que tem um carro. É difícil isso. Sim. Quando a gente pensa em cultura. Duas aulas aqui. Mas é uma reflexão, a gente começa a pensar um monte de coisa, né? Eu acho que esse tema aqui, ele traz reflexão dos mais diversos. E não é só a questão da legislação, você vê, a gente estava falando aqui, talvez quem viu aqui o tema do programa pensa, vamos falar só daquela lei, vamos falar só disso. Não, você vê que o negócio ele é muito maior, né? O problema ele não é aqui, ele é fora do país, ele é diferente, desigualdade de um país com o outro, é do gênero, enfim. Bom, a gente tem aqui mais 2 vídeos aqui, eu queria passar aqui, produção. A gente vai agora pro Fato ou Fake 5, tá? É um vídeo que fala sobre se é mentira a questão da igualdade salarial, enfim, eu não sei exatamente o que é. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então significa que esse homem médico, toda vez que ele sai com uma mulher que tem uma renda menor que ele vai ter que se responsabilizar pela escolha delas? Como assim? Sabe... Ok, eu penso que se existe diferença salarial em alguma medida no Brasil baseada em gênero, essa é uma questão institucional, é o Estado que tem que que tem que resolver isso. Ele tem que desenvolver políticas públicas, investir mais na educação das meninas, não sei. Mas não faz sentido algum tu querer responsabilizar individualmente um cara que fez a escolha própria dele e ela fez a dela. Tu dá aula porque tu... Acho que vai ter diferente. Agora entrou 3 horas depois da mulher pulou o sexo. Porque essa é uma questão biológica. As mulheres são mais fracas fisicamente. Ô, produção, alguma coisa tá muito louca hoje. Porque ali eu não sei o que tá acontecendo, mas hoje todos os vídeos estão dando algum problema e nunca aconteceu isso. Mas pro pessoal da internet apareceu um vídeo e pra gente outro vídeo. Você entendeu aquele vídeo, Farley? E aquele não era o mesmo. Aqui na TV era um vídeo e o pessoal de casa viu outro. Não era desse aqui, do açaí que ele falou? Como isso aconteceu, eu não sei. Então esse vídeo que passou pro pessoal de casa a gente não sabe o que era. Talvez seja a diferença salarial baseada em gênero. Talvez seja. Não, igualdade salarial é mentira? Será que é esse? Não, esse foi o que passou aqui pra gente. Então significa que esse homem médico, toda vez que ele sai com uma mulher que tem uma renda menor que ele vai ter que se responsabilizar pela escolha delas? Como assim? Sabe, ok, eu penso que se existe diferença salarial em alguma medida no Brasil baseada em gênero, essa é uma questão institucional, é o Estado que tem que que tem que resolver isso. Ele tem que desenvolver políticas públicas, investir mais na educação das meninas, não sei. Mas não faz sentido algum tu querer responsabilizar individualmente um cara que fez a escolha própria dele e ela fez a dela. Tu dá aula porque tu quer? Tu gosta? Gosta? Então, pronto. Não tem o que se discutir aqui. É mentira de que as mulheres ganham menos. Aí alguém vai dizer, mas por gentileza. Ah, aí sim. Gentileza, sim. Eu faço isso como um favor pra você. Eu não te devo nada. Não tem essa desculpa por ser homem. Ai, meu Deus, me perdoe por ter um salário melhor que o seu. Mas de onde é que saiu um negócio desse? Foi esse vídeo que passou antes pro pessoal de casa. Algum comentário sobre esse vídeo? Ele ficou meio... eu não entendi o começo dele. Esse eu não entendi. Falando do primeiro vídeo especificamente... Vamos passar o primeiro vídeo de novo. Passa o outro vídeo. Aí a gente complementa os 2 vídeos juntos. A Edmar, você tá falando, foi esse que eu vi mesmo. Então significa que esse homem... Coloca mentira agora de que as mulheres ganham menos. Eu já citei várias vezes aqui pra vocês o exemplo do Neymar e da Marta. Que eles ficam repetindo aí, os jornalistas. A Marta ganha menos fazendo a mesma coisa que o Neymar. Não, não faz. Não faz a mesma coisa que o Neymar. Não. Não faz. Não faz. E a prova disso é que ela não atrai público. Essa é a questão. Essa é a questão. O Neymar ganha mais porque ele atrai público. As pessoas querem assistir ao Neymar. Pagam R$400 para assistir ao Neymar. As pessoas não querem assistir a Marta. Por quê? Porque o futebol feminino é de baixa qualidade. A mulher, né? A mulher chuta. Na Copa do Mundo isso. Pá, chutou. A bola entrou. 3 horas depois a mulher pula. Olha o reflexo. Porque essa é uma questão biológica. As mulheres são mais fracas fisicamente.
O Farley comentou meio sobre isso. Acho que está mais voltado à propaganda, à imagem, do que qualquer outra coisa em relação à desigualdade salarial do Neymar e da Marta. E pega um pouco da questão também cultural, né, Fê, que já vinha falando aí. Por que as pessoas fecham as empresas para assistir Copa do Mundo masculino, não fazem isso pro feminino? Essa é uma questão de cultura. Agora, o outro vídeo da outra moça, ela falou na questão de que a responsabilidade é do governo, de fazer políticas públicas, tal, que era o que a gente também estava falando. Então, assim, vamos falar então agora, eu acho que vamos concluir o que a gente, de tudo que a gente conversou aqui, de todas as questões que nós colocamos, dos vários pontos, eu acho que seria bacana a gente trazer essa conclusão para finalizar e levar para o pessoal aqui de casa. Farley. Bom, já puxando o gancho aí, esse vídeo aí, ele não sabe o que é diferença de função. Sim. Não, nenhum. Não leu 461. Não tem nada a ver. Não são coisas diferentes. Agora, de fato, a questão do investimento do futebol, que mais de século está aqui, é muito maior que o feminino, e portanto o retorno é maior, como também em algumas TVs o Ibope é maior, e portanto paga melhor o apresentador do que a outra, e assim vai. Então, isso é uma coisa que não se misturam. Então é assim, só vai discutir a questão de igualdade salarial entre Marta e Neymar quando eles jogarem no mesmo time. Aí eu poderia falar. Tá certo. Sobre a respeito disso. Concordo. Porque senão, se não tiver identidade do empregador sequer, poderíamos falar de dentro do ordenamento brasileiro, jurídico brasileiro. Para deixar bem claro que está lá em casa. Não é assim. Agora, de fato, existem essas diferenças. Como eu dei como exemplo, que é uma exceção da moda. As modelos mulheres recebem muito mais que o homem, porque elas atraem mais, as grifes pegam mais, porque a mulher paga uma bolsa de 50 mil reais, entendeu? Enquanto que o homem não paga. Não paga. De repente, numa bolsa, 50 mil reais. Você tá entendendo? Então, existem peculiaridades que podem acontecer no mundo do trabalho, mas não diz respeito à função. O modelo é modelo e a modelo é modelo. Né? Função é isso, é a atividade principal desempenhada. Então, só para fechar, Afonso, eu acho que a grande dificuldade que a gente tem, eu concordo no que diz respeito como eu falei desde o início, é uma questão de política pública que precisa ser incentivada, precisa ter os dados para poder fazer o que eu preciso fazer para resolver. Mas isso não quer dizer que eu possa, diante de gênero da pessoa, ou qualquer outro motivo que está lá na lei, tratar os salários desiguais. Boa. Né? Esse motivo, ele sempre vai ser reprovado juridicamente, e ainda que não dê equiparação salarial, mas se eu mostrar uma diferença no que diz respeito discriminatória, né, nós podemos falar de outras situações de indenização, ainda que seja por danos morais, né, não recebendo salário. Mas eu acredito que a gente tem que muito evoluir, né, para chegar nem dos 20 aqui, nem dos 17 lá dos Estados Unidos, para que isso seja uma coisa que ultrapasse essa barreira, para a gente não discutir mais sobre gênero, no que diz respeito quando tudo estiver igual, né? É igual aquela história, a gente quer que um dia todo mundo tenha essa igualdade e que a discussão seja outra. Você faz a mesma função, você não faz, como que é, e a gente trate outros assuntos que não tem que falar, que a mulher recebe menos que o homem. Acho que é por aí. Bem colocado. Fê? E falando um pouco, trazendo um viés um pouco diferente, e nós só estamos discutindo todo esse assunto aqui por causa do machismo e do preconceito. É por isso que precisa se mudar a cultura. Porque se não existisse tanto machismo, se não fosse todo um patriarcado, todo um preconceito, talvez não existiria tanta desigualdade salarial. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que precisa mudar a cabeça, porque quando a gente pensa em futuro, quando a gente pensa em mudar as ideias e ideologias, talvez nada disso teria sido discutido. Talvez a gente estivesse falando uma diferença que quase nem existe, como nos Estados Unidos. Agora, o que eu também percebi, se a gente olhar as matérias que nós trouxemos aqui para o programa, muitas das matérias que falam em desigualdade salarial, elas não são reais. Sim. Então a gente trouxe aqui o caso da Tati Machado, a gente trouxe o caso do Manuel Soares, a gente trouxe o caso dos Estados Unidos e do Brasil. Ou seja, são situações que existe uma diferença, mas ela é justificável. É que as pessoas confundem um pouco, né, a desigualdade salarial, elas confundem com equiparação salarial, elas confundem com a PJ, com a empresa, eles confundem um pouco os institutos aí. Mas quando a gente fala de desigualdade salarial, é exatamente o que o Farley falou, é exatamente o que diz a lei. É naquele sentido e cada caso é um caso. Precisa ser analisado de certa forma, porque senão eles generalizam tudo, aí não dá. Boa. Arthur Oliveira.
Bom, eu acho que na verdade a legislação já trazia esse viés aí da equiparação. Boa, precisamente. bom, conclui nesse sentido que é legal. Mas eu acho que a lei vem especificamente complementando aí o artigo 461, voltado para questões de discriminação efetivamente, não para questão de igualdade salarial em função das atividades em si. Então eu acho que a lei é nova, tem um mês aí. Eu acho que a gente tem que voltar a falar daqui 6 meses, 1 ano, né? Eu acho, porque aí a gente já vai ter de repente um viés faz um outro programa. Dessa transparência, essas empresas efetivamente estão cumprindo a divulgação, as empresas com mais de 100 empregados fazendo essa divulgação. A fiscalização. Da transparência, se está sendo fiscalizado e como está sendo fiscalizado, para a gente trabalhar com fatos e dados, né? Eu acho que é muito novo, é muito recente, apesar de já ter o viés do 461, mas eu acho que a gente tem que ir acompanhando aí para ver como que isso vai funcionar na prática. E se não tiver punição, posso falar? Não vai dar em nada. Mas tem, né? Aqui o objetivo é esse, né? A ideia é, né? É isso. Pessoal, queria agradecer a todos vocês que estiveram em casa com a gente. Aí eu vi que o pessoal não saiu daqui, ficou aqui ligado. Um convidou o outro, foi chamando os amigos aí. Um beijo pra Edmárcia, pra KR, pra Tatiana, pra Larissa, pra Marilena, pro Fernando, pra Francisca, pra Karina, pra Enilza, todos que estão no chat aqui com a gente, que estão falando. E um grande abraço para vocês que estiveram com a gente aqui. Falei, obrigado aí pela sua participação. Foi muito bacana ter você com a gente. Fernanda Foi Ramos ótimo. também, obrigado, já de casa. Arthur Oliveira. Obrigado mais uma vez. Valeu. É isso, gente. Então, para você que ficou em casa aí, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Já sabe que a gente tá aqui toda quarta-feira, só que eu vou falar uma novidade para vocês. A partir da próxima semana, o nosso horário é às 18 horas. Então, a partir da próxima semana, o Pod Legal muda para as 18 horas, a pedido do nosso público. Aí o pessoal quer na hora que sai do trabalho, vai assistindo no carro, vai ouvindo. Então a gente vai para as 18 horas. Então, fica ligado que a partir da próxima semana, 18 horas. Se você não é inscrito, faz a sua inscrição no canal agora mesmo, já ativa o sininho e participa com a gente. E vamos fazer um brinde aqui com a gente, né? Hoje é com água, a Karina perguntou se era gin, mas não, hoje é água potável aqui. Fê? Vamos lá! Até o próximo programa. Valeu, gente! Obrigada. Tchau, tchau!